conhecido, jornalista Próximo Ávila Amaral, prezados confrades acadêmicos e futuros, uma já e a outra futura daqui a pouco, autoridades presentes e representadas, senhoras e senhores, muito boa noite. Prezados, é com a alma plena de júbilo que me dirijo a vós outros. Júbilo este, nascido da honra de que me sinto investido por proceder à apresentação de Adriano Igrejas como membro da nova instituição que nos agrega. Bem sei que o protocolo manda que se lhe faça um panegírico biográfico. Entretanto, vejo-me impelido a quebrar tal protocolo por dois motivos que reputo justos. Primeiro, pelo fato de que uma vida não cabe de modo acertado em umas poucas linhas, correndo-se o risco de diminuir-se o biografado quando se deveria apenas apresentá-lo. Segundo, porque se existe uma forma de dar conta da essência de um artista, é mediante o debruçar-se em sua obra. Charles Chaplin, perto do fim de sua vida, teria dito a um repórter que pretendia escrever a biografia: se quer me conhecer, assista aos meus filmes. E é com este espírito de ideias que eu peço licença para debruçar-me sobre os escritos de Adriano Igrejas, tentando sua análise pelo viés estruturalista, tão ao gosto de nomes como Tomaszewski, Oswin e outros teóricos pertencentes à corrente dos formalistas russos. Existe uma literatura feminina? Esta é uma pergunta que se apresenta nas mais diversas formas e com gêneros diferentes. Costuma-se perguntar se existe uma literatura negra, uma literatura homossexual, uma literatura indígena, uma literatura ariana e por aí vai. A história literária está repleta de vítimas deste pensamento que considero reducionista do fenômeno literário. Cito dois exemplos. Primeiro, a escritora francesa Amandine Aurore Dupont, que se viu forçada, em pleno século XIX, pelas contingências sociais, a assinar sua obra com o pseudônimo George Sand. E também me lembro da brasileiríssima Clarice Lispector, que após a publicação de seu Perto do Coração Selvagem, sua primeira obra, leu de um crítico a afirmação de que aquele, abre aspas, nome desagradável, fecha aspas, só podia tratar-se de um pseudônimo sob o qual escondia-se um raro escritor. Até bem pouco tempo, era comum afirmar-se de uma escritora cujos textos apresentavam certa densidade que ela, abre aspas, parecia escrever com os testículos, fecha aspas. E não foram poucas as escritoras brasileiras cujas obras naufragaram, quer por submeterem-se à escrita masculina, quer por sacrificarem a liberdade criativa em nome de uma afirmação da feminilidade de seus escritos. Plena qualidade literária só foi alcançada por escritoras que se colocaram à margem destas questões menores para simplesmente dar razão à expressividade, patamar no qual situam-se a já citada Clarice Lispector, bem como Raquel de Queiroz, Ana Maria Machado, Alta de Souza, Ana Miranda e Hilda Hilst. Felizmente, parece-me que poderemos situar Adriana Igrejas na lista destas autoras, pois sua escrita apresenta total liberdade de questões que afastem-se do simples fazer literário. Ao entrar em contato com a escritora Adriana Igrejas, é preciso preparar-se para três diferentes vieses literários: a crônica, o conto e o romance. Embora guardem certas semelhanças, tratam-se de estilos com aspectos muito específicos que não podem ser ignorados, sem prejuízo tanto para o leitor quanto para o escritor. A cronista, Adriana, possui uma leveza enganadora
pois esconde uma convicção séria, apresentando-a em uma prosódia suave, quase poética, porém com uma capacidade argumentativa que nos remete aos principais representantes do gênero, como Fernando Sabino e Rubem Fonseca. Curiosamente, podemos aplicar a crônica da Adriana Igrejas àquele velho ditado: luva de pelica cobrindo um soco inglês. Pois a força que vem das suas crônicas é impossível de ser ignorada. Mas é no conto que a escritora se revela. Herdeira da tradição modernista, Adriana constrói suas narrativas com uma linguagem concisa e enxuta, na qual a fragmentação confere agilidade e dinamismo ao texto, de modo a dizer tudo com o mínimo de palavras. Confesso a vocês que quando estava lendo a parte perfeita, foi impossível não me lembrar do Gaetaninho, o conto magistral da primeira metade do século XX, que é todo formado por fragmentos, flashes, e encontrei no texto de Adriana a mesma agilidade, o mesmo movimento, a mesma sensação quase caleidoscópica, como se eu estivesse diante de uma tela de cinema em que as imagens me eram apresentadas, mas que cabia ordenadas em minha mente. E os contos parecem ter dado à escritora a coragem para uma ousadia, um romance, e que romance! E onde tantos naufragaram, Adriana triunfou. A escrita romanesca apresenta diversos riscos aos autores. É preciso manter o interesse dos leitores, sem permitir que a narrativa perca ritmo ou se estenda para além do necessário. É preciso ainda um cuidado para manter-se fiel à história que se está delineando, manter aspectos como a coerência interna, a coerência interna. O livro precisa fazer sentido. Você tem que ter cuidado com a caracterização dos personagens. E digo aos senhores que mesmo escritores experientes podem não ser capazes de fugir das armadilhas que a escrita romanesca acarreta. E como isso aconteceu com o polonês Joseph Conrad, autor de obras-primas como Coração das Trevas, Lord Jim, A Loucura do Almayer, Nostromo, e que fracassou visivelmente em seu último romance, cujo título é, ironicamente, Vitória. Por vezes, o contista supera o romancista e o texto termina por constituir-se uma colcha de retalhos que busca em vão apresentar à comunidade. Tal não se deu em A Fórmula da Seca, no qual o que vemos é o casamento perfeito e harmonioso da linguagem concisa com um desenho detalhado, mas não enfadonho dos personagens, lugares e situações. Fator este, ou seja, a vitória da contista em consonância com o romance, que aproxima a nossa escritora do inigualável Guimarães Rosa. Eu peço desculpas por não ter enfocado a vida de Adriana Igrejas. Como eu disse, quebrei o protocolo por dois motivos. Poderia acrescentar um terceiro, porque eu estou acostumado a sair quebrando tudo nele. No entanto, eu gostaria de receber a Adriana em nossa academia com o desejo sincero de que este texto presente fique logo defasado, pois eu espero que ela continue escrevendo, que ela prossiga na sua escrita, que ela não deixe de nos dar as pérolas que vêm de sua pena. E seguindo o seu sobrenome, Igrejas, eu espero sempre vê-la depositando as suas oferendas no grande altar da literatura. Bem-vinda à nossa academia. Uma academia de letras que tem no rol dos seus membros acadêmicos como Glaucio e Adriana,
Essa academia está muito bem realizada. Vamos agora ouvir a Adriana falar.